Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, sério, foi revolucionária lá no antigo livro de Ezequiel. É sobre aquela noção de que ninguém precisa ficar preso aos erros das gerações passadas. Uma ideia que de verdade mudou as regras do jogo. Para começar, olha só esse provérbio que era super popular no antigo Israel. A frase pode soar meio estranha hoje, né? Mas o sentimento por trás dela, esse era bem real para eles. Basicamente, essa frase era a forma que eles tinham de expressar uma baita injustiça. A sensação de que uma geração inteira estava pagando a conta pelos erros da geração anterior. Era como se o destino já viesse traçado por coisas que eles nem fizeram. E era justamente essa crença na culpa coletiva o grande problema que o profeta Ezequiel veio para confrontar. Era uma questão que ia direto no coração do que é justiça e de como as pessoas se relacionavam com o divino. Aí o texto já começa com um verdadeiro soco na mesa. É uma rejeição total, absoluta, dessa forma antiga de pensar. É uma declaração fortíssima, quase um juramento, deixando claro que uma mudança radical estava a caminho. E isso prepara o terreno para uma ideia completamente nova de justiça. A gente sai da responsabilidade do grupo, da família, e entra na era da responsabilidade 100% individual. E qual é a base para essa nova regra? É essa ideia aqui. Cada pessoa é responsável por si mesma, diretamente, sem intermediários. A alma do pai e a alma do filho são vistas como coisas separadas, distintas. E aqui está o ponto central de tudo, uma nova e radical noção de responsabilidade individual. A história da sua família não define o seu destino. As suas escolhas, sim. E para não deixar nenhuma dúvida, o texto manda real, preto no branco. A responsabilidade agora é pessoal. A consequência do erro cai só em quem cometeu, quebrando de vez aquele ciclo de culpa herdada. Tá, mas como isso funciona na prática? Para ajudar a gente a visualizar, o texto traz um estudo de caso fascinante. É uma história de família, sabe? Com 3 gerações. Um pai, um filho e um neto. E cada um deles faz escolhas completamente diferentes para a gente ver essa nova lei em ação. Primeiro, a gente conhece o pai, um homem justo. E a justiça dele não era só da boca para fora, não. Era visível nas suas ações. Na adoração, na sociedade, nos negócios. Ele seguia um código de ética bem rigoroso. E qual o resultado para ele? Bem, por ter seguido as leis, a promessa é de vida, baseada unicamente no mérito dele. As ações dele garantiram o resultado. Simples e direto. Mas aí vem a reviravolta. O filho dele escolhe o caminho totalmente oposto. Ele se joga na violência, na exploração, em tudo aquilo que o pai evitava. Parece que o bom exemplo do pai não adiantou nada. E aqui vem o ponto-chave. Apesar do pai ser um homem bom, o filho é responsabilizado só pelos seus próprios atos. Ele não herda a vida do pai, não. Ele herda as consequências das suas próprias escolhas. A história termina com a 3ª geração, o neto, que decide quebrar o ciclo do pecado. Ele olha para os erros do pai e toma uma decisão consciente, viver de um jeito diferente, mais parecido com o do avô. E ele vai viver. Mas atenção, não por causa do legado do avô, mas sim por causa das suas próprias escolhas. Ele não é punido pela maldade do pai, nem é salvo pela justiça do avô. A vida dele está nas mãos dele. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro, né? Dá para ver na hora. Cada linha mostra um resultado individual para ações individuais. Não tem essa de transferir mérito ou culpa de uma geração para outra. E essa ideia vai ainda mais fundo. Não se aplica só entre gerações, mas também dentro da vida de uma pessoa só. O que isso significa? Que o passado não precisa ser uma sentença para o futuro. E olha que interessante, a lógica funciona para os dois lados. Uma pessoa que sempre fez tudo errado, se ela se arrepende e muda de vida, as transgressões passadas são esquecidas. Ela vive. Mas o contrário também é verdade. Uma pessoa justa que decide fazer o mal, seus bons atos do passado não são lembrados. O que importa é quem a pessoa é agora. E isso revela o porquê de tudo isso. Não é sobre um desejo de punir. É, na verdade, um convite à vida. O grande objetivo é a conversão, a mudança de rota, a escolha de viver. E tudo isso nos leva a um apelo final, super poderoso. Depois de explicar todo o princípio, o texto faz uma chamada direta à ação. A responsabilidade é colocada diretamente no colo de cada um. É uma escolha ativa, sabe? Exige uma ação deliberada de se transformar por dentro, de criar um novo coração e um novo espírito. Para fechar, a mensagem principal é martelada uma última vez, com um apelo cheio de paixão. O objetivo é sempre a vida.
A escolha é clara: convertam-se e vivam. E isso nos deixa com uma pergunta que, mesmo vindo de um texto tão antigo, ecoa forte até hoje. Se o poder da escolha está mesmo em nossas mãos, que novos caminhos a gente pode e vai criar?